Graça e paz, irmãos. Uma noite fria, porém com o coração alegre. O frio, ele tem algumas características muito peculiares dele. No frio, a gente fica mais parado, a gente fica mais estático, não quer sair de casa. Porém, vocês venceram o frio e estão aqui nesta noite podendo adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que nos resgatou, que nos salvou, mas que tem uma caminhada para nós. E este princípio de culto, esse momento de louvor, a oração foi tão maravilhosa. A gente fala assim, eu estou saciado, a minha alma está saciada. Mas o Senhor quer continuar falando com você. Ele colocou uma palavra no meu coração para trazer para a igreja nesta noite, que é uma palavra de reflexão. Em que sentido? Como nós estamos caminhando? Como está a nossa vida? Como estamos nós? No nosso dia a dia, no decorrer da história, nós vimos muitas pessoas que começaram bem a sua história, porém terminaram mal. E muitas pessoas começaram mal, de forma que para o mundo, de forma que para outras pessoas não vingaria, mas terminaram bem. Isso nós vemos essa verdade todos os dias na música. Eu me converti com 15 anos e antes de eu me converter eu ouvia bastante, mas bastante música e continuo ouvindo bastante música, Muitos não sabem, mas eu toco trompete, ou toquei trompete, Então eu adoro a música, adoro mesmo. Mas a gente via alguns artistas, alguns músicos que começaram bem a sua trajetória e se fizeram de apenas um sucesso. Aí você pega aquelas pessoas que estouraram, mas hoje não é mais nada. Você pega muitos atletas, esportistas, que alcançaram um auge, mas não terminaram bem. Isso também é uma verdade bíblica. A Bíblia tem muitos exemplos para nós, e o que eu acho bonito na Bíblia, e o que nós devemos olhar com os olhos bem abertos para a palavra de Deus, é que Deus não se preocupou em tirar as falhas dos homens. A história foi contada como ela devia ser contada. Ela mostrou um rei Davi, que ainda quando jovem, matou um urso e um leão para defender as ovelhas, mas também mostrou as falhas deste rei. Vai ser uma palavra bem sucinta, bem direta. E se os irmãos continuarem com essa atenção, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui nesta noite ainda mais fortalecidos. Porque tudo que nós oramos aqui, pedindo para que o Senhor entre, quebra as correntes, visita o nosso lar, tudo isso está baseado nessa palavra também. Como nós começamos? Como nós vamos terminar? A Bíblia nos dá muito jovens, bem jovens, adolescentes. Nós temos homens com um pouco mais de idade. Nós temos senhores. Mas todos nós vamos ter um fim. E qual será o nosso fim? Já paramos para pensar nisto? Então nesta noite o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês sobre o nosso fim. Deus tem um fim maravilhoso para nós. Eu quero mostrar alguns exemplos, e assim nós sairmos daqui nesta noite sabendo que o Senhor é poderoso para nos dar um fim maravilhoso. Amém? A gente pode falar de profissional, pode falar de todas as áreas da nossa vida, financeira, mas o Senhor quer que nós reflitamos nesta noite, na nossa vida espiritual.
É muito bom, irmãos, falar de bênção, é muito bom falar de prosperidade, não é pecado, é muito bom de falar de estrutura, em todos os aspectos, em todas as colunas da nossa vida. Mas tudo isso não influencia diretamente no reino. O que influencia no reino é a nossa vida espiritual. E que reino é esse? É o reino de Deus na nossa vida. E Deus nos deixou exemplos maravilhosos para que nesta noite nós possamos refletir e sair daqui mais fortes, com os nossos pés fortalecidos e com os nossos passos firmes rumo a um fim maravilhoso que o Senhor tem para nós. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Em 1 Samuel, nós vemos a história. Eu vou me ater em poucos personagens, mas para que nós possamos ter uma direção. 1 Samuel conta a história de 2 homens que começaram bem, mas terminaram mal. Quem são esses homens? O sacerdote Eli e também o rei Saul. 2 homens que no princípio da sua caminhada foram usados por Deus, mas no decorrer da vida foram se distanciando e terminaram mal. O sacerdote Eli, como foi pregado pelo nosso pastor, agora só relembrando, ele teve uma vida, ele era sacerdote, o representante do povo para com Deus. Mas ele deixou que o pecado de seus filhos, ele deixou que os seus filhos pecassem, ele deixou que o pecado dos seus filhos influenciasse na sua vida. E culminou que o Senhor tirou a bênção sobre a vida de Eli. O rei Saul, ele começou bem profetizando, mas todos nós sabemos o final da história do rei Saul. Ele terminou até mesmo consultando outros deuses. Ele foi atrás de uma adivinha, ele foi atrás de uma cartomante, ele foi atrás de uma que supostamente via espíritos para trazer resposta para ele. É noite de reflexão. Eu creio que essa palavra vem como um mingau que está ralinho, e aí a gente coloca um pouquinho de fubá e vai engrossando, ou um pouquinho a mais de maisena que vai engrossando, mas isso nos sustenta. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje falando: eu quero firmar meus pés, porque eu sei aonde eu quero ir, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que o Senhor tem para a minha vida. A Bíblia também fala agora no Novo Testamento de Demas, um cooperador de Paulo, que começou bem. Em algumas de suas cartas, quando Paulo saudava a igreja, ele referenciava o seu cooperador Demas. Porém, em 2 Timóteo, quando Paulo escreve a sua última carta, ele fala que Demas amou o presente século e o deixou. Então esses são poucos exemplos de pessoas que começaram bem a sua trajetória, mas terminaram mal. E por que eu estou falando isso? O que o Senhor colocou no meu coração como texto-chave desta mensagem é Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 8. Se você trouxe a Bíblia no telão, o telão muitas vezes é muito mais rápido que nós. Como um passe de mágica, ele já... Olha lá. Então, o texto que o Senhor colocou no meu coração para nós refletirmos um pouco é a parte A desse versículo. Olha lá. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. De novo, todos podem ler? Vamos lá? 1, 2, 3. Melhor... Ok. Melhor é o fim. E como nós queremos que seja o nosso fim? E agora eu me deparo com um personagem que eu quero falar um pouquinho mais dele, sobre essa questão de começar bem e terminar mal, que é o rei Salomão. Quem foi o rei Salomão? Em 1 Reis 3, do 9 ao 13,
tem uma referência de quem foi Salomão no princípio da sua história. Quem foi Salomão no princípio da sua carreira? Quem foi Salomão quando ele realmente entendeu que ele devia servir ao Deus de Israel? Olha lá. Quem foi Salomão? Salomão era o homem mais sábio de todos os homens. Salomão, na primeira oportunidade que ele teve, ele falou assim: Deus, eu não quero riquezas, não. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para eu conduzir o seu povo. Deus, olhando para o coração de Salomão, o que ele faz? Ele fala: por pedir isso, te darei e muito mais. Te acrescentarei em riqueza, te acrescentarei em terras e o seu reino terá paz. Olha quem foi Salomão. Então, nesse texto, fala que Salomão era o homem mais sábio de todos os homens. Fala que a fama de Salomão correu por todas as nações em redor. Salomão compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão. Irmãos, a referência eu acho que é 4, a referência é 4, 31 a 34. A referência 3, do 9 ao 13, é quando Salomão ora a Deus. Então esse foi Salomão no princípio da sua caminhada. É importante começar bem? Sim. Mas é mais importante terminar bem. Nessa noite o Senhor, Ele te dá força, Ele te dá graça, para você que começou bem, terminar bem. E para você que teve uma vida difícil, começou mal, terminar bem. A palavra do Senhor nessa noite, ela vem de encontro à nossa vida no campo espiritual, para que nós comecemos bem, mas que nós terminemos bem. Eu tenho certeza, irmãos, que o nosso pastor, quando ele olha para cada um de nós, o maior desejo da sua alma é que nós venhamos a prosseguir até o fim, para desfrutar do gozo do Senhor. E o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite foi exatamente isso, para falar para os irmãos que é importante a nossa caminhada, é importante começar bem, mas o Senhor quer que você termine bem. O Senhor quer que você não pare pelo caminho. O Senhor quer que você prossiga, caminhe, esforça-te, Ele diz a Josué. Porque nós temos exemplos de pessoas que começaram bem, é um alerta para nós. Em determinado momento se perderam e terminaram mal. Vamos ver como que Salomão terminou? 1 Reis, eu vou ler com os irmãos aqui no telão, para todos nós termos a mesma versão. 1 Reis 11, 4, 5, 6 e o verso de número 9. Vamos ver como Salomão terminou? Olha lá. Porque sucedeu o quê? No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, com o coração como o coração de Davi seu pai. 5. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. 6. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Verso de número 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. Eis aí. E o mesmo Salomão, ele escreve que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você começou bem? Senhor, o maior desejo do nosso Deus é que você termine bem. Não é hora de parar. Não ache que sua carreira parou por aqui. Não ache que sua história se findou por aqui, não. O Senhor tem muito e muito e muito a caminhar contigo. E Ele está do seu lado. A igreja está aqui.
o povo está aqui, o seu povo está aqui, para que você continue caminhando. Na hora da oração eu estava observando, irmãos, todos nós nos derramando na presença do Senhor, e o Senhor ama isso. E é com isso que Ele fortalece a nossa vida e nos dá força para caminhar, para que nós possamos lá na frente dizer, como um senhor que eu fui visitar essa semana. Esse senhor já bem de idade, não vou falar a idade dele não, mas tem mais de 90. E ele falou para mim assim: meu filho, que o Senhor conceda a você o que Ele está concedendo a mim. 90, mais de 90 anos, irmãos. Ele falou: eu tenho uma dorzinha nas costas. Ele falou para mim. Eu falei: nossa, eu tenho bastante já. Ele falou: eu tenho uma dorzinha nas costas. É porque eu fazia muita extravagância, onde era para 2 homens pegar o peso, eu pegava sozinho. Mas ele falou para mim: que o Senhor te conceda o que Ele está concedendo a mim, que é desfrutar de uma vida na presença dEle. E ele falou: eu sei que eu não vou durar muito mais. Irmãos, mais de 90, quase 100. A idade dele. Ele falou: se você não for durar muito, eu para valer. Mas eu quero que você viva o que eu vivi, que foi entregar a minha vida para o Senhor. E isso que você está fazendo aqui hoje, Ele me falou, muitas vezes eu fiz, e eu fico alegre por receber você. E você também deve se atentar, porque o Senhor quer te dar um fim como Ele tem me dado, um fim de paz, um fim desfrutando tudo aquilo que eu trabalhei. Irmãos, tem coisas mais maravilhosas que essa. Mas voltando para a história de Salomão, isso nos traz uma reflexão. Salomão começou bem, sabedoria, fama, corria. Nós conhecemos bem a história de Salomão. Na sua velhice se desviou do Senhor, seguiu outros deuses. As suas mulheres o conduziram para adorar outros deuses. E isso traz uma reflexão para nós. Que reflexão que é? Como nós, uma pergunta, como nós estamos hoje em relação a quando começamos? Como estamos hoje? Segunda reflexão, qual minha perspectiva e objetivo para o meu fim? Terceiro, o que tenho feito para que o meu fim seja bom? Não importa, irmãos, não importa como começamos, o que importa é como vamos terminar. Hoje num culto frio, e um exemplo mais simples disso é o culto. Um culto frio, assim, a gente chegou, sentou ali, sabe, encolhidinho por causa do frio. Mas o culto começou. O culto começou e começou a nos aquecer. Às vezes começa assim tão mirradinho, mas o Senhor é aquele que dá crescimento. E hoje o Senhor quer terminar esse culto falando ao nosso coração, martelando na nossa vida o que você quer para o seu fim, onde você quer estar no seu fim, como você quer terminar essa carreira, que a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que passa, que aparece e desvanece. A nossa vida aqui, frente à eternidade, é um vapor. E disse um sábio que a eternidade é como um beija-flor que bicasse o Monte Everest, até ele terminar. E quando terminasse tinha outro para ele bicar. Isso é eternidade. Nós vamos passar a nossa eternidade na onde? Maravilhosa coisa é estar na presença do Senhor. Mas a Bíblia não nos conta somente exemplos de pessoas que começaram mal, começaram bem e terminaram mal. Conta também exemplos de pessoas que começaram mal, mas terminaram bem. E glória a Deus por isso, pois o Senhor, Ele nivela as coisas. O Senhor nos mostra o equilíbrio. E a Bíblia tem alguns personagens dentro desse aspectos. Eu quero trazer somente 4 personagens de forma bem rápida. Jacó. Jacó, ele tinha o seu nome, o significado do seu nome como defraudador. Mas seu nome foi mudado para Israel. Aquele que lutou com Deus significa Israel e prevaleceu. Talvez muitos de nós
começamos a nossa carreira de forma mal. Éramos como Jacó, defraudadores, pecadores, idólatras, que não tinha nada a oferecer. Mas o Senhor tem um fim maravilhoso para você. Israel, resumindo, foi o pai das 12 tribos. Israel teve a bênção sobre a sua vida. E o Messias veio da linhagem de Israel, sendo o seu irmão Esaú o primogênito, aquele que supostamente, ou aquele que teria o direito da primogenitura. Segundo exemplo, Moisés. Como Moisés começou? Mal, assassinando um egípcio. E eu só fiz uma anotação de Moisés que eu acho que significa tudo para mostrar um fim bom. Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. Deus amava tanto Moisés, ouvia tanto a Moisés, que ele chama Moisés para um monte, para ter uma última conversa com ele, em vida, nesta terra. E Moisés, fechando os seus olhos, Deus sepulta o seu corpo. Foi o funeral de uma pessoa. E que pessoa era essa? O próprio Deus. Tem fim mais maravilhoso que esse, irmãos? Olha quem foi Moisés. Também, Mefibosete. O pastor Adriano pregou numa quinta-feira, e nós lembramos bem. Quem foi Mefibosete? Filho de Jonatas, que na invasão de Jerusalém quebra os seus pés quando criança, vai para uma terra esquecida. Mas um dia o rei o chama. Então ele começou mal, mas o fim dos seus dias foi no palácio, na casa do rei. E já encaminhando para a conclusão dessa reflexão nesta noite, eu quero falar um pouquinho do apóstolo Paulo, como aqueles que começaram mal, mas terminaram bem. E o apóstolo Paulo, ele tem algo que nos ensina muita coisa. Por quê? Porque é um dos apóstolos que mais a gente tem registro dos seus sofrimentos. Paulo, ele começou de forma tão mal na Bíblia. A primeira aparição, a primeira vez que Paulo é citado na Bíblia, ele está recebendo as vestes de Estevão, que foi apedrejado. Esse Paulo que está recebendo é o mesmo Paulo que escreve em Romanos que a condenação vem para aqueles que praticam as coisas más, mas também para aqueles que consentem com aqueles que as praticam. O início da carreira de Paulo é terrível. Atos 9, 1 e 2, 22 e 4, 26, 10 e 11. Atos 9, Atos 22, Atos 26. Eu vou falando para a gente ganhar tempo, que o nosso horário está indo. Mas conta de um Paulo, que no princípio da sua caminhada era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Conta a história de um homem cruel. E conta a história de um homicida, como nós falamos. Porque não é somente aquele que mata, mas todos aqueles que consentem com aqueles que fazem. Essa é a história de um homem que começou mal, muito mal. E Paulo nos dá muitos ensinamentos, porque chega a hora que ele encontra com o Senhor. E aqui vai um alerta para nós. Paulo fazia tudo isso pensando que estava servindo fielmente a Deus. Por quê? Porque Paulo era judeu, tinha cidadania romana. Se a gente olhar pelos olhos humanos, a gente vê que Paulo, na sua vida social, por isso que Deus, eu creio que me colocou hoje, colocou no meu coração de falar um pouco sobre a nossa vida espiritual. Que se olhar pelos olhos da sociedade, Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um grande doutor. Possivelmente a sua família tinha posses, tinha condições. Paulo teve os melhores ensinos.
Paulo era um observador ferrenho da lei, porém Paulo, ele tinha motivações erradas. Então aqui é um alerta para nós. Nós devemos tomar cuidado quando nós somos radicais com algumas coisas na nossa vida. A Bíblia diz que tudo que é demais é ruim. Tudo que é demais é ruim. Embora a carreira de Paulo com o Evangelho tenha sido ou tenha começado tão mal, a Bíblia mostra-nos que a conversão de Paulo o transformou de imediato. Irmãos, um dia Paulo encontrou com o Senhor. E aqui eu deixo uma reflexão para nós. No meio da nossa trajetória, há eventos que vão refletir da forma como nós vamos terminar. A conversão na nossa vida, todos aqui são crentes? Amém? Todos creem em Deus? Se você não é, se você ainda não se rendeu ao Senhor, se você ainda não entregou a sua vida, hoje o Senhor está aqui, de braços abertos, te esperando. Porque a conversão é um marco na nossa vida. Foi na vida de Paulo e é um marco na nossa vida. Existem coisas que marcam a nossa vida e que vão refletir da forma que nós vamos terminar. E o Senhor quer que nós terminamos bem. Então, de perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. Nesse interim de tempo, começou mal, vai terminar bem, como nós conhecemos a história. Mas olha o que Paulo passa entre esses dois pontos. Paulo teve rapidamente que descer em um cesto para fugir. Paulo foi apedrejado quase até a morte. Paulo foi açoitado e preso. Paulo foi perseguido pelos judeus. Paulo foi espancado e quase morto. Paulo sofreu um naufrágio. Paulo foi picado por uma víbora. E Paulo também, ele dá uma lista de tudo que passou na vida dele em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 a 27. O apóstolo Paulo, nessa trajetória de começar mal e terminar bem, ele passou por muitas dificuldades. É por isso que eu trouxe essa reflexão para nós. Há coisas no meio. Eu preciso melhorar. Agora se esforçar para pregar o Evangelho. Jesus, quando se encontra com Paulo, Paulo cai do cavalo literalmente e ele recebe uma conversão genuína. Mas Jesus fala uma frase para ele muito importante, para nós entendermos todas essas dificuldades de Paulo. Fala que você vai padecer pelo meu nome. Para trazer adversidades na sua vida. Para fazer com que você pare. Presença de Deus. Mas Paulo nos ensina que mesmo em meio a tantas dificuldades, o segredo é perseverar. O segredo é se manter firme. Não abaixe a cabeça, sabe que o Senhor continua. Não é hora de parar. Não é hora de parar. O Senhor tem um futuro maravilhoso para você. O Senhor tem um céu de glória te esperando.
Por que nós deixamos muitas das vezes as dificuldades e as lutas nos desanimar ao ponto de querer desistir do nosso Deus, quando nós cantamos hoje que Ele não desistiu de nós? Versículos tão importantes para a nossa vida. Paulo, em Romanos 8,35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em Romanos 8,37 ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Romanos 8, 38 e 39 ele diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Paulo diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele diz: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ele diz: alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, perseverar na oração. E ainda continue: Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Mas como está escrito, ele fala: as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não vô-las revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Glórias ao teu nome. Ele continua: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que têm necessidade. E vai chegando os últimos versículos da carreira de Paulo, e ele fala assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor. Perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições, olha o que ele está falando em 2 Timóteo 3,11. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia. Paulo foi o maior. Embora passando pelo martírio do imperador Nero, que era aquele que reinava naquele período sobre Roma, Paulo, como cidadão romano, ele não podia ser crucificado e sim degolado. Paulo, ele morre com a sua cabeça separada do seu corpo, mas antes ele diz: mas como está escrito, ou melhor, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele continua: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também
a todos quantos os que amarem a sua vinda. Essa é a profecia de Paulo para nós. Essa é a profecia de Paulo para o nosso coração. Irmãos, o nosso maior desejo é que que cada um de nós tenhamos sucesso na nossa vida familiar, tenhamos sucesso na nossa vida financeira, tenhamos sucesso na nossa vida espiritual, mas nada disso vai adiantar se quando fecharmos os nossos olhos não abrirmos no céu para estar com o Senhor para todo sempre. A Bíblia diz em Abacuque, você me ajuda? Abacuque capítulo 3, para nós orarmos. Abacuque capítulo 3 e verso de número 2. Mas Abacuque nos dá alguma coisa segura. Pessoas que sabem que o céu é o melhor lugar para se passar a eternidade, mas os espinhos desta vida têm os distanciado. E o Senhor nos chama para isso nessa noite. Ouvi, Abacuque diz: Senhor, a tua palavra e temi. O fim das coisas do que o princípio delas. E Abacuque diz: fluindo do seu ser. Irmãos, eu estou preocupado. Ou o Senhor colocou a preocupação nesta noite no meu coração. É com a sua vida. Como você vai terminar a sua carreira espiritual. Não há mais tempo. Não há mais tempo, irmãos. Eu creio que o Senhor nos visita. Eu creio que Ele visitou a cada família aqui representada. Mas hoje Ele marcou um encontro com você, para você refletir e para você pedir isso para Ele. Assim como Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra em mim, pois eu estou no meio dos anos. Eu tenho se sentido fraco, você não tem tido forças para caminhar, ou chegou aqui.
batalhas e as lutas tenhas feito desistir, tenhas feito parar, mas o Senhor marcou esse encontro com você. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome. Aviva, Senhor, a tua obra. Estenda sua mão para o altar. Nós vamos orar para essas vidas que se apresentaram aqui. Que o Senhor possa... Ainda há tempo, irmãos. Se você deseja vir, o Senhor quer renovar a sua vida. Aleluias. 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 Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós te adoramos, ó Pai, pois a tua palavra, aquela que discerne todas as coisas, ela diz que ela é como uma espada que separa juntas e medulas. O Senhor nos conhece de dentro para fora. O Senhor conhece a cada um de nós, ó Pai, e como nós temos caminhado na tua presença, como nós temos caminhado, Senhor, até este momento. Ó Pai, pode ser que muitos de nós começaram bem, e a nossa oração hoje é que o Senhor aviva a tua obra neste meio dos anos, para que elas possam caminhar e caminhar, para ter um fim que o Senhor deseja para cada um de nós. Ó Pai, eu oro neste momento, para que o Senhor venha renovar as forças dos teus filhos, para que o Senhor venha, ó Pai querido, através do teu Espírito Santo, fazer com que eles saiam daqui fortalecidos. Muitas das vezes não daquela forma esplendorosa, mas dentro do seu coração queimando uma chama que não se apaga, e que dá força no dia mau, e que dá força no dia da adversidade. Oh Pai, o Senhor nos deu vários exemplos, ó Pai, e o exemplo de Paulo, que termina a sua carreira dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira. Vida dos teus filhos, faze deles, Senhor, ó Deus queridos, para termos o fim, para terminarmos a nossa carreira, como Paulo, como Moisés, como cada um dos teus filhos que finalizaram a sua carreira e contigo estão para todo sempre, Pai.
melhor do jeito que começa. Que você termine segurando na mão do Senhor. Estenda suas mãos, Pai de amor e de graça. Pai bendito, Pai eterno, nós te damos graça por esta palavra maravilhosa que o Senhor ministrou ao nosso coração. E eu tenho certeza, Senhor, que vidas hoje à noite foram impactadas, tocadas. Senhor, eu sei, Pai. Oh Deus, como termina é melhor do que como começou, de como começa. Porque o Senhor é o Deus que entra, Pai, e entra para fazer história na nossa vida. Leva o teu povo debaixo da tua bênção, leva o teu povo debaixo da tua paz. Cada irmão que nos visita, Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para esse final de semana. Senhor, dê um final de semana de vitória, abençoado do teu povo. Livra do mal, livra de toda, Senhor, frustrações que o inimigo possa querer lançar sobre a vida do teu povo. Guarda, protege, livra do assalto, livra, Senhor, do acidente, livra da bala perdida, livra do sequestro. Põe a tua mão, Senhor, protege, linda o teu povo, guarda pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz, Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do seu Espírito esteja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, a nossa casa, a nossa família não será atingida. Oh Deus, porque como termina é melhor do que como começa. Leva o teu povo debaixo da tua bênção. Em nome de Jesus, se você crê, diga. Será que você pode aplaudir a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele? Deus te abençoe. Vai na bênção do Senhor. Vai na bênção do Senhor. Deus te abençoe você tremendamente. Até domingo.